Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Cumprimento aqui deputado Lucas Calil, deputado Antônio Gomide, deputado Humberto Teófilo e deputado Wagner Camargo Neto, relator da Lei Orçamentária Anual para 2022 do Estado de Goiás. Quero cumprimentar também neste momento a toda a equipe da Secretaria de Economia do Estado de Goiás que se faz presente. Está aqui Sérvulo Nogueira, ele que é secretário adjunto, e também o secretário de Planejamento e Orçamento Gilberto, que neste ato estarão representando a secretária Cristiane Schmidt, que teve um contratempo de agenda e infelizmente não vai poder estar conosco. Estava confirmada a sua presença até agora há pouco, mas a gente sabe das dificuldades que são desses encontros de agenda, mas eu tenho certeza que estaremos muito bem representados por toda a equipe que se faz presente, da quem eu já faço questão de cumprimentá-los e agradecê-los pela disponibilidade. A audiência de hoje, ela se trata de um cronograma de ações que nós estaremos desempenhando, eu, deputado Wagner Neto e a todos os deputados estaduais aqui dessa casa, aonde estaremos percorrendo aí os 4 cantos do Estado de Goiás, levando em formato de audiência pública o questionamento e a oportunidade para que a população possa vir a conhecer o orçamento do Estado. Hoje, iniciando na Assembleia Legislativa, em um modelo de audiência pública, para que a gente possa apresentar a LOA para o conhecimento de todos que estão nos acompanhando via TV Assembleia e também aqueles deputados que, neste momento, têm oportunidade de estar também fazendo seus questionamentos ao orçamento para o ano que vem. Eu faço questão de, nesse momento, fazer a leitura do cronograma de audiências públicas que nós teremos a ser realizadas já com datas marcadas e locais marcados e confirmados também com toda a mesa diretora dessa casa. Para que todos os senhores tenham ciência, foi encaminhado também, nobres deputados, no e-mail de vossas excelências esse cronograma, na qual eu estarei repassando a todos vocês. Na próxima terça, dia 9, às 9 horas da manhã, estaremos em São Miguel do Araguaia, na Câmara Municipal. Na próxima sexta-feira, dia 12/11, às 14 horas, no município de Itapuranga, terra natal do relator, aqui, deputado Wagner Camargo Neto. Na próxima quarta, dia 17/11, às 18 horas, no município de Quirinópolis, também realizando na Câmara Municipal. Dia 18, quinta, um dia sequente, no município de Rio Verde, município esse onde nós temos aqui a presença do nosso vice-presidente dessa comissão, o deputado Chico KGL, que sempre se faz presente, e também os nobres deputados Lissau Vieira, presidente dessa casa, e Carlos Cabral. Dia 19, o município de Doverlândia, também na Câmara Municipal, e dia 23/11, em Planaltina, na Câmara Municipal. Esse calendário já foi repassado ao e-mail e à assessoria de todos os senhores deputados, e a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças estará se deslocando com toda a assessoria, com toda a representatividade da Assembleia Legislativa, para que a gente possa estar levando aí o maior número de informações possíveis aos 4 cantos do Estado de Goiás. Neste momento, senhores, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao deputado Álvaro Guimarães, que sempre está presente, acompanhando os trabalhos da comissão, ele que é o decano dessa casa aqui, que está sempre nos orientando sobre a sua batuta, e dizer que na tarde de hoje nós teremos um momento de apresentação da prestação, obviamente, da apresentação do orçamento do Estado, e que em sequência eu estarei abrindo a palavra para todos os deputados que queiram fazer as inscrições. Aos que estão nos acompanhando de forma remota, utilize o chat para qualquer questionamento e também para que a gente possa abrir a palavra no momento oportuno. No mais, agradeço a presença mais uma vez de todos vocês e já quero, de antemão, encaminhar a palavra ao secretário adjunto da Secretaria de Economia, Sérvulo Nogueira, para que possa fazer a explanação e a abertura dos trabalhos da tarde de hoje. Seja muito bem-vindo, Sérvulo, muito bem-vindo, Gilberto, a todos os amigos da Secretaria de Economia. Uma boa tarde a vocês e a palavra está franqueada à Secretaria de Economia neste momento. Queria agradecer ao deputado Tiago Albernaz, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Agradeço também ao relator do projeto de lei orçamentária para 2022, o deputado Wagner Neto, pelo convite, né? E aqui eu gostaria, inicialmente, antes de tudo, deputado Tiago, desculpar em nome da secretária Cristiane, que está numa reunião agora, nesse momento, com o Ministério da Economia e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para discutir dispositivos estaduais que estão no contexto da elaboração do plano de recuperação fiscal. Então, dado a urgência dessa reunião para que nós ultimemos os preparativos da elaboração do plano,
a secretária Cristiane se viu impossibilitada aqui comparecer, como já tem feito e reiteradas vezes veio a essa casa, né, legislativa, né? Então, feito esses esclarecimentos e pedindo a compreensão de todos, né, estou aqui para apresentar a proposta de lei orçamentária para o ano de 22, né, que contempla pela primeira vez desde 2019 um resultado igualitário entre a projeção das receitas e a projeção das despesas, né? Como os senhores deputados conhecem sobejamente, nos anos de 19 e de 20, o orçamento do Estado foi deficitário, né? No primeiro ano do mandato do governador Ronaldo Caiado, foi apresentada a esta casa a necessidade de aprovação de uma lei orçamentária com um déficit orçamentário de 6,3 bilhões. Esse déficit foi causado exatamente pela impossibilidade, né, no orçamento, então, de abarcar todas as despesas, notadamente aquelas despesas decorrentes do não pagamento da folha salarial de novembro e dezembro, né, o pagamento de diversas despesas que teriam sido canceladas em exercícios anteriores, né, e essa dificuldade de enquadrar todos esses compromissos, né, levou pela primeira vez à apresentação de uma lei orçamentária com esse déficit estrutural de 6,3 bi, né. Esse mesmo instrumento foi também apresentado em 2020 com um déficit de 3,8 bilhões, né, decorrentes até inclusive da não contemplação do pagamento da dívida do Estado que estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, né. Já nesse ano de 2021, nós estamos apresentando para 2022, né, uma nova configuração das contas públicas estaduais, né, em que, a partir da suspensão da dívida, né, e pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o Estado de Goiás a aderir ao regime de recuperação fiscal, né, o Estado de Goiás estará, né, no ano de 22, em equilíbrio das suas contas públicas, né. Então, a apresentação resumida, Gilberto, você pode passar para frente? O próximo slide. Então, existe uma projeção de receita de 38 bilhões, né, para o próximo exercício. Dá para aumentar um pouco mais? Existe uma projeção de 38 bilhões para o próximo exercício de receitas, né, e a despesa no mesmo montante, tá? Dentre as receitas importantes, né, se destaca aí, obviamente, a projeção do ICMS estadual, né, a projeção do IPVA e a projeção do recebimento das transferências constitucionais derivadas da arrecadação federal de IPI e imposto de renda, tá? Dessas despesas, né, dessas receitas somam exatamente 20,9 bilhões, né, e que se somam a outras receitas importantes do Estado, né, e aqui eu queria destacar, né, que está previsto também, já foi tema de discussão nessa casa, a autorização para a contratação de uma operação de crédito, né, junto ao Banco Mundial para o refinanciamento da dívida estadual no próximo ano, né. Então, esse valor de operação de crédito que está aqui previsto de 2,5 bi, se refere exatamente à entrada de recursos decorrentes da contratação dessa operação de crédito, que vai refinanciar uma dívida estadual feita junto ao Banco do Brasil, chamada BB Estruturante, tá? Então, como esclarecimento sobre as projeções de receita, né, essa projeção de receita considerou para 2022, basicamente, o desempenho
da inflação prevista para 2022, de 3,9% do IPCA, tá? E também uma projeção de PIB, né, que na época que nós estávamos elaborando a LOA, se aproximava de 2,5 bilhões, 2,5% de crescimento do PIB, né? Todavia, as recentes informações e avaliações do desempenho da economia para o próximo ano já nos leva a considerar uma nova receita que será que ser feita para o próximo ano, de projeção de receita, com a queda dessa taxa de crescimento do PIB que se estava projetando de 2,5%, né? Então, já se coloca uma necessidade de revisão dessa lei para o próximo ano. Obviamente também que essa projeção de receita também vai considerar a aceleração do IPCA ocorrida no segundo semestre desse ano, né? E a projeção de receita a projeção de IPCA para o próximo ano, que já saiu de 3,9% para algo em torno de 4,5%, né? Quanto à despesa projetada da lei orçamentária, tá? Os principais itens da despesa do Estado se refere exatamente à despesa de pessoal, né, que alcançará na projeção 18,1 bilhões, tá? O pagamento da amortização da dívida do Estado em 2,9 bilhões, né? Um conjunto de despesas que nós chamamos de despesas correntes, né, de 10,5 bilhões, tá? Mas eu queria ressaltar também, que é um fato importante dos últimos anos, né, que para o PELOA 2022 se projeta um investimento da ordem de 3,07 bilhões, tá? Então, essa ordem de investimento a ser realizado basicamente nas áreas de educação, saúde e infraestrutura é uma situação inédita no Estado, considerando ainda que a totalidade desses investimentos serão financiados com recursos do próprio Tesouro Estadual, né? Então, não se recorrerá à dívida, à contratação de operações de crédito para incrementar esses investimentos estruturais para o Estado, deputado. Então, isso é resultado de uma gestão responsável que buscou, ao longo desses anos, criar o espaço fiscal para que o Estado retome a sua capacidade de investir, tanto em infraestrutura, quanto também na sustentação de novas políticas públicas, especialmente políticas de caráter social. O outro item da apresentação, tá, se refere aqui à contemplação do percentual de 1,2% da receita corrente líquida destinado às emendas impositivas, né? Então, dado a projeção da RCL para 2022 de 32,2 bilhões, né, isso implica uma destinação para as emendas impositivas de 386 milhões, né, que perfaz, tá, um valor algo em torno de 9 milhões, né, Gilberto? 9 milhões para cada deputado em termos de destinação de emendas impositivas para o próximo exercício, tá? Então, como a própria Constituição Estadual define, 70% do valor das emendas impositivas, dos 386, devem ser destinados à educação e saúde, né? Então, esses valores aí estão disponíveis para a elaboração das emendas, observando a previsão constitucional de destinação em áreas de educação e saúde, né? Também, no projeto de lei orçamentária desse ano de 22, né, estamos apontando o alcance de um resultado primário superavitário de 1,5 bilhões. Né? Então, exatamente em decorrência do ajuste fiscal feito no Estado
com uma contenção das despesas correntes, né, e a elaboração de um plano de incremento da arrecadação, né, em que se valoriza a utilização de instrumentos de inteligência artificial, aumento da fiscalização, aumento da eficiência do processo de arrecadação, se alcançará em 22 um resultado primário, um superavitário de 1,5 bilhões. Tá? Mas eu gostaria aqui de salientar, importante, que esse resultado primário superavitário poderia, a princípio, apontar para que o Estado já está numa situação de, vamos dizer assim, de tranquilidade do ponto de vista das suas contas públicas, né? Todavia, o que aqui está definido é o seguinte, né, que em 22 não se insere dentro do orçamento a totalidade dos serviços da dívida estadual, da dívida pública, né, que alcançaria em torno de 2,4 bilhões, né, e ainda estaríamos protegidos pelo plano de recuperação fiscal que prevê, né, o pagamento, o retorno ao pagamento de 0,1% da dívida a partir de 2024. Né? Então, essa suspensão e enquadramento do Estado dentro dos requisitos do regime de recuperação fiscal nos proporciona, né, esse processo de transição, né, em que o Estado pode alcançar um equilíbrio das suas contas públicas a partir de 22 e que se pretende que eles alcancem a sustentabilidade definitiva até o ano de 2027. O próximo slide, ele aponta uma questão, assim, deverasmente importante, que é a sujeição do Estado ao limite do crescimento da despesa primária corrente estabelecido na Lei Complementar 156. Então, o dispositivo do artigo 4º da Lei Complementar 156 definiu que aqueles estados que aderissem ao financiamento das suas dívidas estaduais ocorrido lá em 2017, que assinaram os contratos, termo aditivo de alongamento e de refinanciamento das suas dívidas, tinham que adotar, né, todos os entes subnacionais tinham que adotar uma limitação da despesa primária corrente de acordo com a variação do IPCA anual. Então, na elaboração do projeto de lei orçamentária para 22, se observou que existiria apenas, né, ao final da elaboração, um espaço fiscal de 70,4 milhões, considerando todas as alocações de despesas decorrentes de crescimento da despesa corrente em políticas sociais, tá? E também a contemplação de efetivação de concursos e promoções, já que estaremos obrigados, a partir de 22, né, a implementar todas as promoções que estão represadas em decorrência da Constituição Estadual. Né? Então, eu gostaria de avançar um pouco na discussão, tá? E ressaltar que a folha de pessoal, né, no slide 408 aqui. Esse aqui, né? A folha de pessoal para 2022, tá, prevê acréscimos, tá, totais de 490 milhões. Né? Desses 490 milhões, esses acréscimos são definidos para a área de educação, saúde, segurança pública e também para outras carreiras estaduais. Tá? Na área de educação, aí estão atendidos, né, situações que já
aumentos e progressões e bônus que já foram concedidos por esta casa, né? Autorizações que vêm à casa também de acréscimo de 7,52% nas carreiras de P3 e P4 dos professores estaduais, né? E a concessão ao final de 22, aliás, em meados de 22, de uma ajuda de custo para os professores da educação básica, né? Na saúde, daí também está contemplado o efeito do aumento do incentivo à saúde, que foi concedida já nesse ano, né? A nomeação de concursados para a área da saúde, tá? Na área de segurança, estão contemplados todas as promoções e os efeitos das promoções da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penitenciária, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, né? Também está contemplado a realização de concursos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, tá? E eu queria enfatizar que a realização desse concurso em 22 também será seguida por concursos em 23 e 24, de tal modo que haja a reposição, né, das forças de segurança do Estado em decorrência, primeiro, dos processos de inatividade, tá, e de afastamento de servidores, né, especialmente servidores militares, né. Então, hoje é sabido por todos, né, que o contingente atual, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, é insuficiente para atender a todas as demandas de segurança pública, né? E que nesse PELOA de 2022, como já foi divulgado sobejamente e fartamente na imprensa, a previsão de realização de concursos para os próximos 3 anos está sendo apontada já nesse projeto de lei orçamentária de 22. Tá? Também aqui está atendido, né, concursos públicos para as áreas da Procuradoria-Geral do Estado, né, a efetivação de concurso público havido em 2018 para auditores fiscais. Tá? Está aqui também contemplado a efetivação de promoções de todas as carreiras dos servidores do Poder Executivo em todas as autarquias e da administração direta, tá? Que será feito efetivamente a partir de agosto de 22. Tá? Está contemplado também a realização de concursos para a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Ceará, tá? Aliás, de Goiás, né? OEG, né? A realização de concurso para 10 gestores de engenharia da Goinfra, tá? E também, numa necessidade extrema, né, dado a impossibilidade da continuidade dos serviços administrativos do Estado, né, a realização de concursos para analistas administrativos da Secretaria de Administração. Tá? Então, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que alcança efetivamente, né, desígnios quanto à política de pessoal, no sentido de implementar concursos que são extremamente importantes, dado, né, a ausência de servidores nessas áreas estratégicas, né, especialmente segurança pública, né, e também eu gostaria de destacar, né, efetivamente, tá, a elevação, né, da destinação de recursos para as áreas sociais do Estado, né? Pode passar lá para a página lá à frente, Gilberto, com os recursos do Protege, para o slide 27. Então, seguinte, é isso. Então, nesse projeto de lei orçamentária de 22, né, estão aqui aportados recursos do Fundo Protege, especialmente para
atendimento de transporte escolar, assistência farmacêutica, né? O programa Universitário do Bem, que é a concessão de bolsas de estudo integral para os universitários classificados no programa, né? A destinação de recursos para cursos de capacitação e qualificação e requalificação profissional pelos COTEGOS, né? A distribuição de material e kits, né, para alunos da rede pública estadual, né? A contemplação das políticas do programa Alfa Mais, né? A destinação de recursos para os alunos da Escola do Futuro em cursos profissionalizantes, especialmente nas áreas de tecnologia da informação, tá? A destinação de recursos também para programas de destinação de interligação de escolas via internet, tá? Então, a estruturação das políticas sociais do governo a partir da destinação de recursos do Protege foi uma prioridade de governo, né? Inclusive, eu queria reforçar aqui, né, o envio para esta casa de 2 novos programas que foram efetuados ontem, né, pelo senhor governador, que é o programa de distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres e alunas vulneráveis e também detentas, né, que é um programa importantíssimo no sentido da criação de condições da existência digna dentro das escolas e nos presídios, né, e também a concessão de bolsa educação para os alunos da rede pública estadual, no sentido de evitar a evasão escolar, justamente nesse momento de retomada das aulas presenciais, né. Então, o que está sendo destacado aqui nesse momento é que esse projeto de lei para 2022, né, ele é a sinalização, inicialmente, do compromisso com a responsabilidade fiscal do Estado, no sentido de assegurar o alcance de um resultado primário superavitário, a obediência ao teto de gastos, né, a destinação de recursos para as áreas prioritárias de governo, como educação, saúde e segurança, o alcance de políticas sociais, né, que efetivamente cobrem, né, uma gama de pessoas que devem ser assistidas pelas políticas públicas do Estado, né. Eu aqui quero destacar o programa de transferência de renda Mães de Goiás, que vai destinar algo em torno de 295 milhões a serem distribuídos às famílias, né, em 2022. Né. Quero destacar aqui o programa de Aprendiz do Futuro, que beneficia alunos carentes da rede estadual do Estado para distribuição de notebook e cursos de qualificação durante o período alternativo da escola. Tá? E, finalmente, né, esse projeto de lei também é a sinalização da preocupação do Estado em viabilizar investimentos estruturantes em educação, com a retomada da construção de escolas, em saúde, com a conclusão de hospitais e policlínicas em diversos municípios do Estado, efetivamente criando o programa de regionalização da saúde e também com a destinação de volumes expressivos para a conclusão de obras de revestimento asfáltico, construção de pontes e recuperação de rodovias do Estado. Tá? Então, deputado Tiago Albernaz, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apontar, né, os pontos importantes do projeto de lei orçamentária de 2022 e aqui estou à disposição dos senhores para esclarecimentos e qualquer questionamento que seja necessário. Obrigado, Sérvulo Nogueira, ele que é secretário adjunto da Secretaria de Economia do Estado de Goiás. Obrigado pela forma didática, prática e objetiva que nos foi apresentado nessa tarde. Por se tratar de audiência pública, eu gosto de reforçar que todos aqueles que estejam nos acompanhando podem fazer uso da fala. Neste momento, eu abro as inscrições aos deputados e também aos demais senhores e senhoras que estejam
participando conosco via remotamente e também presencialmente. E desde já eu gostaria de agradecer a presença do vereador de Quirinópolis, Denilson Barbosa, Tocozinho, e também do presidente do Sindicato dos Peritos Criminais, Carlos Klebers da Silva. Muito obrigado pela presença. Com a palavra o deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar o Sérgio e dizer a você, Sérgio Nogueira, como servidor, você cumpre bem o seu papel. Mas eu gostaria que você levasse a mensagem à secretária de Economia e ao governador que a lei orçamentária é uma lei que precisa ter um cuidado e um respeito e um olhar diferente junto à Assembleia Legislativa. A importância do governador aqui e a importância da secretária é que dá a importância dessa lei para o ano que vem. Então, à medida que não tem uma agenda que ela possa estar, e nem o governador, eu entendo que o governador deveria estar aqui, porque isso aqui é a vida dele, é a Assembleia que vai aprovar. E à medida que não se dispõe a fazer esse debate, e apenas vem para apresentar, isso significa que não tem o devido valor. Então a Assembleia Legislativa quer cobrar da secretária de Economia e do governador a importância devida dessa lei orçamentária, porque nós temos uma série de dúvidas que com certeza, com todo o empenho que o senhor tem, o senhor não vai dar conta de explicar. Mas a secretária, por ser ela a gestora, ela que tem a caneta, ou o governador, eles se responsabilizam naquilo que estão dizendo. Então esse debate aqui hoje, ele perde o valor. Ele é apenas uma explanação. Explanação podia muito bem vir pela apostila que o senhor mandou aqui, ou por uma apresentação no site. Isso aqui é a oportunidade e a lei que faz com que o orçamento seja apresentado na Assembleia, é para que a gente faça um debate e tenhamos, obviamente, os esclarecimentos necessários. Então eu quero que o senhor coloque isso para a secretária, que foi muito bom a vinda do senhor, mas que ela é insuficiente para que a gente faça verdadeiramente o debate da importância desse orçamento. Mas eu quero deixar aqui também, não sei se é pergunta ou se é apenas uma indagação, uma observação, com relação ao orçamento. E o senhor, quando foi citar a Universidade Estadual de Goiás, o senhor até citou a Universidade Estadual do Ceará, tanto que vocês não têm o carinho pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Mas mais do que isso, quando se olha no orçamento 2020, a UEG teve no orçamento 344 milhões. Quando nós pegamos 2021, a UEG teve 301 milhões 564 mil. Quando pega em 2022, nós temos 302 488. Nós estamos falando do orçamento para o ano de 2022, que é o ano da retomada da UEG. Então eu quero dizer ao senhor, hoje, nós estamos com fechamento de cursos na cidade de Posse da UEG, cidade de Minasul, de Niquelândia, de Campos Belo, de São Miguel do Araguaia, de Crixás, de Goianésia, de Pirinópolis, de Séries, de Itapuranga, de Sancrerlândia, de Jussara, de Silvânia, de Edéia, de Jataí, de Mineiros. Sabe por quê? Que não está tendo mais os vestibulares e os cursos? Porque não tem a progressão dos professores na UEG. E se nós não temos o orçamento para o ano 2022, a UEG não terá condição de fazer essas progressões para os mestrados, doutorados e pós-doutorados. Se não teve o aumento, e não teve vestibular sequer nesse ano, obviamente, se não tem aumento no orçamento, nós também teremos problema dentro da universidade. Então, vocês estão fazendo hoje, o governo do Ronaldo Caiado, um apagão da UEG na região norte e na região nordeste de Goiás.
Então, quando vocês trazem aqui dados que estão fazendo programas e que estão valorizando a região Nordeste, ao contrário, vocês estão tirando a oportunidade da Universidade Estadual de Goiás, na cidade de Posse, de Campos Belos, de São Miguel do Araguaia, aqui no norte, de Itapuranga, do nobre deputado. Essa oportunidade que o governo do Estado deveria estar dando no orçamento. No orçamento. Então, quero deixar aqui que esse orçamento não contempla e não lembra da importância da Universidade Estadual de Goiás para o Estado de Goiás. Mais do que isso, coloque a Universidade Estadual de Goiás na Secretaria de Educação e não na Secretaria de Inovação. A UEG precisa estar fazendo parte da Secretaria de Educação. Isso é importante também reconhecer que, nesse remanejamento aí de orçamento, que faça isso. Mas gostaria aqui também de deixar uma última observação, apenas para iniciar o debate. Para concluir, Antônio. Concluindo, sobre a questão das emendas impositivas que o senhor disse aí. Eu li semana passada no Jornal Popular, falando sobre emendas coletivas e emendas extras. E eu não vi em momento algum, porque as emendas extras e as emendas coletivas não têm previsão legal e nem previsão constitucional. Estranho isso, mas vi pelo governo dizendo sobre emendas extras e emendas coletivas. Como que nós estamos discutindo lei orçamentária, falando daquilo que é legal e daquilo que é constitucional, que são as emendas impositivas, e o governo fala sobre emendas extras e emendas coletivas? O que o senhor me diz sobre isso? Obrigado, deputado. Eu vou pedir aos nobres senhores que a gente possa se ater ao tempo de 2 minutos para fazer os questionamentos, para que a gente possa ter um maior tempo aí para a explanação também do nosso secretário Cérvulo, e que a gente possa se ater ao horário. Hoje teremos que respeitar o horário das 15 horas para o início da sessão ordinária. Com a palavra o deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os presentes. Antes de fazer a pergunta, fazer aqui uma pequena observação, só um registro, em nome, com certeza, aqui dos parlamentares, presidente, da ausência da secretária aqui nessa reunião. Nós iríamos debater diretamente com ela, e ela nunca esteve ausente, e agora vem com esse desrespeito. Não só em nome dos parlamentares, como também de todas as entidades civis. A Secretaria de Economia tem que respeitar essa casa. No importante debate, onde nós vamos falar aqui do reajuste anual dos servidores, nós estamos falando aqui de concursos públicos, do DIFAL, presidente, você sempre defendeu para acabar com o DIFAL, e esse governo está aqui previsto mais de 300 milhões que serão cobrados dos pequenos empresários. Um desrespeito. Passa a mensagem para a secretária de Economia, senhor representante, e demais pessoas, que ela tem que respeitar essa casa. Tem que fazer um debate direto aqui com os parlamentares. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Está previsto aqui, no resumo de acréscimos na folha em 2022, dos concursos da polícia, o início da concessão, em julho, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, em janeiro, na questão do Bombeiros e Praças, promoção, em maio, os concursos de 720 soldados, 150 oficiais, enfim, eu quero saber, esse início da concessão, será a nomeação ou a publicação do edital? Isso é uma dúvida que todas as vezes acho que estão fazendo aí para todos os parlamentares, tá? Nós queremos saber se esse início da concessão será a nomeação, tendo em vista que já está aqui o acréscimo na folha. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Wagner Neto. Boa tarde, presidente Tiago Bernais, Cérvulo, subsecretário de Economia do Estado, nobres pares. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Cérvulo pela explanação e dizer, Cérvulo, que a gente, como está incumbido dessa grande responsabilidade de fazer a relatoria desse importantíssimo projeto, né, eu só quero dizer aqui aos nobres pares também,
que estaremos, né, dando aí total participação. Hoje é dia 4, né, de novembro, e temos até o dia 3 de dezembro para poder fazer aí as emendas, né, do projeto e também a apresentação das emendas impositivas. Então, com toda certeza, a gente vai ter um período bem amplo para debate. Eu queria só falar uma coisa, porque a gente viu a secretária de Educação, até o próprio governador, falando a respeito da previsão de concurso público também para a educação. Eu acredito que eu acho que foi uma falha aí no projeto e a gente vai estar debatendo isso aqui para tentar incluir também através de emenda impositiva. Só para estar lembrando aí a secretária, porque eu acredito que foi uma falha, né, na elaboração desse projeto, para a gente estar podendo incluir também o concurso de educação na lei orçamentária anual. Obrigado, deputado Wagner Neto. Eu tenho apenas um questionamento, Sérgio. Quando você fazia a apresentação, me gerou uma dúvida a respeito dos grupos que são apresentados na apresentação. A gente tem o grupo G1, G2, G3, G4. Só que você pudesse nos explicar o que seria a diferenciação entre um grupo 3 e grupo 4, quando a gente tem na dotação orçamentária, aí, principalmente das autarquias e dos poderes destinos, a gente tem lá G3, G4, só para a gente distinguir o que seria isso. Eu passo a palavra para que você possa fazer a representatividade e a apresentação dos questionamentos que foram nos feitos. Deputado Tiago, agradeço as perguntas, agradeço também as perguntas e os questionamentos do deputado Antônio Gomide, do deputado Humberto Teófilo e do deputado Wagner Neto. Eu gostaria mais uma vez de enfatizar, deputado Antônio Gomide e deputado Humberto Teófilo, que a secretária de Economia ela não pôde vir hoje aqui, né, como ela já fez várias vezes, ela nunca se omitiu, nunca se ausentou desse debate franco, aberto, democrático, que é próprio, né, da questão da elaboração da lei orçamentária, justamente pelo impedimento que ela está em reunião agora, nesse momento, com o Ministério da Economia e a Procuradoria-Geral da Fazenda para discutir pontos finais da elaboração do plano de recuperação fiscal, né? Então, eu peço que os senhores compreendam a importância dessa agenda que a secretária está cumprindo agora, né? E, obviamente, eu entendo exatamente que eu não posso suprir a ausência da secretária no sentido dela ser a representante política da secretaria na discussão da lei orçamentária, né? Todavia, eu quero aqui me dispor a fazer todas as discussões necessárias que sejam para esclarecimentos dos pontos importantes da lei orçamentária, tá, deputado? Mais uma vez, eu peço a compreensão dos senhores. Sérgio, apenas para fazer um complemento, acho que todos nós somos testemunhos de que a secretária nunca se furtou do diálogo e do debate com a Assembleia Legislativa. De forma muito respeitosa, a secretária fez um telefonema a mim agora há pouco, logo após o almoço, pedindo desculpas por não poder estar presente. Ela que estava confirmada a vinda dela aqui nessa casa, né, do dia de hoje, pediu desculpas devido a essa situação, mas acho que todos nós somos sabedores, né, de que de fato ela sempre esteve presente e nunca se furtou ao debate, sempre se colocou aqui diante de todos os questionamentos de forma muito autêntica e, né, de certa forma muito sempre ponderada também. Questão por de gentileza, ordem, claro, deputado. Não, só entendo completamente. Agora, esse debate ele é tão profundo e ele precisa de explicações assim um pouco mais objetivas. Não poderia, inclusive, ter adiado, poderia ter colocado, porque o prestígio nosso aqui é em relação a fazer o debate. Porque senão, o que nós já temos na peça orçamentária da lei, nós já temos. Mas a presença dela, ela precisa, acredito que não haverá, pelo menos, avaliar isso para a próxima vez. Não haverá falta de oportunidades, deputado, para fazer essa discussão. Mas por isso que eu falo, poderia ter colocado para segunda, para terça, para nós seria um prazer muito grande. E outras oportunidades, a própria secretária virá aqui fazer essa discussão leal, aberta, democrática, própria do processo legislativo, que todos nós sabemos, né, que o processo legislativo ele se fundamenta exatamente na questão da elaboração da lei orçamentária e na confecção das políticas públicas que estão lá autorizadas. Então, nós temos a clara compreensão da importância do instrumento da lei orçamentária anual nos processos democráticos e da construção histórica das democracias, né?
Então, deputado Antônio Gomide, tentando responder aos seus questionamentos, né, eu gostaria de dizer o seguinte: a Universidade Estadual de Goiás, né, eu cometi um ato falho, me desculpe, ela tem um processo já em 2022 de reestruturação, né? Estão contemplados na lei orçamentária de 22, efetivamente, concursos para a Faculdade de Medicina. Eu acho que o senhor viu na apresentação, tá? E também, o senhor pode ver aí, no item, na página 16, está lá, promoção e progressão dos servidores administrativos da Universidade Estadual de Goiás, tá? E promoção de docentes da Universidade Estadual de Goiás. Quer dizer, já está previsto na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária, a implementação dessas promoções, tanto para aqueles professores que cumpriram mestrado ou que estão em processo de ingresso em curso de doutorado, a efetivação dessa promoção, e que nós tivemos uma discussão com a UEG exatamente no momento anterior à elaboração da lei orçamentária, justamente para atender essa reivindicação da universidade, tá? Então, eu aqui, vamos dizer assim, agradeço a sua preocupação com a Universidade Estadual. Acho extremamente importante o papel que ela desempenha para o desenvolvimento do Estado, e aqui o compromisso do governador é justamente criar as condições para que a universidade ela tenha capacidade de exercer a destinação de promoção de conhecimento científico, cursos de graduação de excelência, e é nesse sentido que ele está, inclusive, reativando o curso de medicina, que hoje, para o seu conhecimento, eu acho que o senhor sabe, só conta com 3 professores na sua grade curricular. Então, nós estamos implementando concursos já a partir de 22, para que essa universidade, essa faculdade importante, que é a Faculdade de Medicina, tenha condições de funcionar com contentamento. Também foi contemplado já nesse governo a reativação e a criação de condições para o funcionamento da Faculdade de Medicina Veterinária da UEG, né? Então, assim, não existe por parte desse governo nenhuma situação de desfavorecimento da universidade, muito pelo contrário, né? Está sendo feito todos os esforços para atender a universidade, inclusive, se o senhor verificar a destinação dos recursos da UEG ao longo de 21, 20 e 22, o senhor verá que houve, né, até por conta de um TAC que foi assinado pelo Estado, uma redução do quadro de servidores temporários por mandamento do próprio TCE, e destinação de recursos do Estado, né, para custeio da universidade e ampliação do investimento. Inclusive, eu gostaria de esclarecer o senhor também, que em 22 estará sendo atendido uma reivindicação da universidade, que é a construção da Exefego, que era uma obra de suma importância da Faculdade de Educação Física e que está abandonada. Então, nós estamos destinando recursos para a Exefego e outras instalações da universidade, inclusive com equipamento de laboratórios importantes para a universidade, deputado. Tá. Tá. Assim, muda a configuração do gasto, né? A destinação e as priorizações, né? Bem, eu gostaria de responder agora especificamente ao deputado Humberto Teófilo, tá, Humberto? Sobre a questão que o senhor falou da concessão, né? Na verdade, ali a previsão de ingresso efetivo, quer dizer, tomar posse a partir daquela data, tá? Quer dizer, a nossa expectativa é que nós façamos concursos já no início de 22, e que aquele concursando que foi habilitado no concurso, ele faça o treinamento e efetivamente ingresse, já a partir do treinamento, na categoria da polícia ou do Corpo de Bombeiros, e a partir dali comece o seu curso de formação, tá? Ingresso efetivo na força, tá? Quanto à pergunta do deputado Wagner Neto, nós efetivamente iremos criar as condições para contemplar o programa de Bolsa Educação, deputado. Então, nós vamos fazer essas alterações, tá? Então,
E a última pergunta, deputado Tiago Bernais, sobre a questão de G1, G3 e G4, né? Isso é, vamos dizer assim, até uma nossa deficiência, porque às vezes a gente se comunica por dialetos, né? Então, o dialeto do orçamento identifica G1, que é Grupo Natureza de Despesa, relacionada às despesas de pessoal e encargos sociais, né? No nosso dialeto também, aí desculpe mais uma vez, né? O G3 significa as despesas correntes, aquelas despesas que se constituem em prestação de serviço, fornecimento de bens, de pequena aquisição, né? Toda a prestação de serviços de fornecedores ao Estado são classificados como outras despesas correntes, né? E o chamado grupo 3, ou grupo 4, são as despesas relacionadas a investimentos, né? E aí significa tanto a construção de uma rodovia, a construção de uma ponte, a construção de um aeródromo e assim por diante, né? A construção de hospitais, escolas, né? Então, tudo que aumenta a capacidade produtiva do Estado, nós classificamos orçamentariamente nas contas públicas do país como grupo de investimento, né? Então, acho que, nesse sentido, eu esclareci a sua pergunta. Sim, por não, deputado? Desculpe. Deputado, aí eu vou pedir mais uma vez a desculpa ao senhor, né? Porque eu não tenho conhecimento do assunto, né? E não participei da elaboração da matéria, né? Então, eu gostaria de não ter a responsabilidade de responder por isso que eu não participei da matéria jornalística, tá bem? Obrigado, Servo. Eu quero passar a palavra ao deputado Major Araújo e pedir licença aos senhores para que possa ser o último inscrito. Nós já estamos com o horário estourado aí, a assessoria da casa pede para que a gente possa estar iniciando a sessão ordinária da tarde de hoje. Por gentileza, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estava assistindo lá do gabinete, atendendo algumas pessoas, mas assistindo, ouvindo atentamente aqui tudo, e peço desculpa por ter vindo só agora. Eu gosto de olhar no olho desse modelo aqui presencial. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: primeiro, é que eu não posso deixar, eu já falei para a secretária, quero dizer aos senhores também, eu não sei se os senhores são efetivos, se são comissionados, eu não sei, mas da falta de compromisso desse governo com os servidores, né? Não há perspectiva nenhuma aí, pelo que o senhor falou aí de database, enfim, nada. E algumas questões, mas eu quero, o senhor até não vai saber responder e não vai dar uma resposta satisfatória sobre database de forma nenhuma. A secretária vai ficar aqui, ela não tem compromisso com Goiás, quando vencer aqui o tempo dela, ela vai para o Rio de Janeiro e não vai ficar aqui como nós, deputados, que vamos ter que ouvir o choro, o lamento e até o protesto, enfim, as reclamações dos servidores. Mas o senhor falou aqui de concurso público. Os processos seletivos da PM, os últimos que tiveram, eles se prolongaram por 1 ano. Então, é 1 ano. São várias fases, de 2 em 2 meses acontece uma fase, vem o teste escrito, o teste de aptidão física, os exames médicos, laboratoriais, o exame psicotécnico e assim vai. Então, demora 1 ano. Eu não sei para que colocar, no caso da Polícia Militar, pelo menos. Acho que a Polícia Civil também, o doutor Humberto Teófilo está aí, sabe, colocar isso no orçamento do Estado na LOA, se não será pago no ano que vem. Dificilmente nós teremos esses cursos iniciando no ano que vem. Se tiver que iniciar no ano que vem, será no final do ano. Praticamente não tem impacto. E aí eu queria saber o que está realmente destinado para a contratação de servidores, já que o Estado não vai pagar o governo de Caiado não vai pagar essa conta. Se ele não for eleito, será o próximo governo. E só vai pagar nesse mandato, se ele for, ou no outro mandato, se ele for reeleito. Então, tinha que constar, salvo engano, na LOA do outro ano. As promoções que o senhor falou, da mesma forma. Eu não sei se o senhor não sabe
ou se o senhor veio aí, se o senhor, né, a secretária sabe muito bem que as promoções estão sendo pagas com 1 ano de atraso. Também não está na LOA. Com todo respeito, se tiver na LOA, é para pagar as promoções desse ano. As do ano que vem, não. Não contempla promoções. As promoções vão ocorrer, mas não tem que constar na LOA, porque elas estão sendo pagas 1 ano depois. Então tem muita lorota aqui, o senhor me desculpa. Mas aqui tem muito, o senhor veio treinadinho pela secretária, vai falar um monte de impropriedades aqui, que nós que estamos aqui vendo na prática, os servidores também, para concluir, deputado, e a sociedade, só para concluir, isso não acontece na prática, né? Essa LOA aí, então, tem uma fraude aí no meio dela, porque essas contas aí não serão pagas no ano que vem. Certo. Okay. Obrigado, deputado Tiago. Eu queria agradecer ao deputado Major Araújo pelas considerações e eu gostaria também de agradecer, deputado, a oportunidade que o senhor me dá de fazer os esclarecimentos devidos, né? Quanto à questão do concurso público, né, e a data prevista, né? Nós estamos trabalhando, todo o governo, junto com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Segurança Pública, para a realização desse concurso urgentemente, né? Já está em processo sim. Então, há a previsão de realização desse concurso efetivamente em 2022, eu gostaria de assegurar ao senhor, tá? E já há contemplação na lei orçamentária, tanto de 20, quanto de 21, quanto de 22, de todas as progressões e promoções concedidas à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Inclusive essas que foram concedidas no mês passado pelo governador. Então, não há nenhum descomprometimento com as forças de segurança do Estado, muito pelo contrário, né? Estão sendo efetivamente pagas e sobejamente conhecido por todos que o compromisso está sendo cumprido religiosamente, né? Quanto à questão da possibilidade de contemplação de reajuste anual, né? Essa discussão já houve uma reunião com o governador no dia 28 de outubro, né, em que houve o início da discussão sobre a possibilidade da concessão do reajuste anual a partir de 22. Né. Essa discussão está sendo conduzida pela Secretaria de Segurança Pública, junto, né, com a Secretaria de Administração, que já convidou a formação de um fórum de discussão para que se estude as possibilidades de concessão, quer dizer, as possibilidades fiscais e financeiras do Estado para a possibilidade de concessão desse reajuste anual, deputado. Então, eu acho que há a compreensão e o compromisso do governo com os servidores e o reconhecimento do trabalho feito arduamente por todos os servidores. Eu também sou servidor público e compreendo a necessidade de você ter esse compromisso de relacionamento, né, sincero entre governo e servidores. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, secretário Sérvulo Nogueira. Obrigado a toda a equipe da Secretaria de Economia que se fez presente nessa tarde conosco, Gilberto, Kátia, a todos que estão nos acompanhando aí via TV Assembleia, aos deputados que se fizeram presente. Eu peço desculpa ao deputado delegado Eduardo Prado, que fez solicitação de uso da fala, mas nós já estamos com o horário ultrapassado. O compromisso nosso era de irmos até às 15 e a gente já avança esse horário, então eu peço desculpa aos nobres senhores, mas de forma especial agradeço a presença da Secretaria de Economia, que de forma sucinta, objetiva e prática trouxe a nós aqui a apresentação da LOA. Agradeço a disponibilidade do deputado Wagner Neto, relator de um projeto tão importante como esse, de estar acompanhando essas agendas, e peço aos nobres senhores deputados que possam estar acompanhando o cronograma dessas audiências públicas que estaremos realizando no decorrer aí desse mês de novembro, pelos 4 cantos do Estado de Goiás, onde teremos a oportunidade de apresentar e trazer informações a respeito do orçamento do Estado a todos os goianos do nosso Estado. No mais, muito obrigado a todos que participaram dessa audiência pública promovida pela Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, a toda a assessoria dessa casa. Boa tarde a todos e até o grande plenário. Está encerrando a presente sessão.